E se eu te dissesse que a crença em milhões de anos de evolução é, na verdade, uma armadilha? Essa ideia não é apenas ciência, é a forma mais traiçoeira de incredulidade criada com um objetivo específico: destruir a base do quarto mandamento. Neste vídeo, vamos analisar por que a guerra entre dias literais e longas eras é, na verdade, uma guerra direta contra o sábado. Semelhante ao sábado, a semana originou-se na criação e foi preservada e trazida até nós através da história bíblica. O próprio Deus mediu a primeira semana como um modelo para as semanas sucessivas até o final do tempo. Como todas as outras, consistiu de 7 dias literais. 6 dias foram empregados na obra da criação. No 7º dia Deus repousou e então o abençoou e o separou como dia de descanso para o homem. Na lei dada no Sinai, Deus reconheceu a semana e os fatos sobre os quais ela se baseava. Depois de dar o mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e especificar o que deve ser feito nos 6 dias e o que não deve ser feito no 7º, ele declara a razão para assim observar a semana, apontando para o seu próprio exemplo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esta razão parece bela e impõe-se quando compreendemos serem literais os dias da criação. Os 6 primeiros dias de cada semana são dados aos homens para o trabalho, porque Deus empregou o mesmo período da primeira semana na obra da criação. No 7º dia, o homem deve abster-se do trabalho, em comemoração ao repouso do Criador. Mas a admissão de que os acontecimentos da primeira semana exigiram milhares de anos fere diretamente a base do 4º mandamento. Representa o Criador a ordenar aos homens observarem a semana de dias literais em comemoração de períodos vastos, indefinidos. Isto não está conforme o seu método de tratar com suas criaturas. Torna indefinido e obscuro o que ele fizera muito claro. É a incredulidade em sua forma mais traiçoeira e, portanto, mais perigosa. Seu verdadeiro caráter se acha tão disfarçado que é tal opinião mantida e ensinada por muitos que professam crer na Bíblia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou, e tudo se fez. Mandou, e logo tudo apareceu. Salmo 33, 6 e 9. A Bíblia não admite longas eras em que a terra vagarosamente evoluiu do caos. De cada dia consecutivo da criação, declara o registro sagrado que consistiu de tarde e manhã, como todos os outros dias que se seguiram. No final de cada dia, dá-se o resultado da obra do Criador. Faz-se esta declaração no fim do relato da primeira semana. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. Mas isto não confere a ideia de que os dias da criação eram diversos de dias literais. Cada dia foi chamado uma origem ou geração, porque nele Deus gerou ou produziu alguma nova porção de sua obra. Pretendem geólogos achar prova na própria Terra de que ela é muitíssimo mais velha do que ensina o registro mosaico. Ossos de homens e animais, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas, etc., muito maiores do que qualquer que hoje exista ou que tenha existido durante milhares de anos, foram descobertos, e disto conclui-se que a Terra foi povoada muito tempo antes da era referida no registro da criação, e por uma raça de seres grandemente superiores em tamanho a quaisquer homens que hoje vivam. Tal raciocínio tem levado muitos crentes professos na Bíblia a adotar a opinião de que os dias da criação foram períodos vastos, indefinidos. Mas, fora da história bíblica, a geologia nada pode provar.
Aqueles que tão confiantemente raciocinam acerca de suas descobertas não têm uma concepção adequada do tamanho dos homens, animais e árvores anteriores ao dilúvio ou das grandes mudanças que então tiveram lugar. Restos encontrados na Terra dão prova de condições que, em muitos respeitos, diferiam do presente. Mas o tempo em que estas condições existiram apenas pode ser descoberto pelo registro inspirado. Na história do dilúvio, a inspiração explicou aquilo que a geologia por si só nunca poderia sondar. Nos dias de Noé, homens, animais e árvores, muitas vezes maiores do que os que hoje existem, foram sepultados e assim conservados como prova para as gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. Era o desígnio de Deus que a descoberta destas coisas estabelecesse fé na história inspirada. Mas os homens, com seus vãos raciocínios, caem no mesmo erro em que caiu o povo anterior ao dilúvio. As coisas que Deus lhes dera como benefício, mudam eles em maldição, fazendo delas mau uso. É uma das armadilhas de Satanás levar o povo a aceitar as fábulas do ateísmo, pois ele pode, assim, obscurecer a lei de Deus em si mesma muito clara e tornar audazes os homens para se rebelarem contra o governo divino. Seus esforços são especialmente dirigidos contra o quarto mandamento, porque tão claramente aponta para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Há um esforço constante, feito com o fim de explicar a obra da criação como resultado de causas naturais. E o raciocínio humano é aceito mesmo pelos cristãos professos, em oposição aos claros fatos escriturísticos. Muitos há que se opõem ao estudo das profecias, especialmente as de Daniel e Apocalipse, declarando serem tão obscuras que não podemos entendê-las. Contudo, estas mesmas pessoas recebem avidamente as suposições dos geólogos, em contradição com o registro mosaico. Mas se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que Ele não revelou. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Precisamente como Deus realizou a obra da criação, jamais Ele o revelou ao homem. A ciência humana não pode pesquisar os segredos do Altíssimo. Seu poder criador é tão incompreensível como a sua existência. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo, tanto nas ciências como nas artes. Mas quando professos cientistas tratam estes assuntos de um ponto de vista meramente humano, chegarão certamente a conclusões errôneas. Pode ser inofensivo pesquisar além do que a palavra de Deus revelou se nossas teorias não contradizem fatos encontrados nas Escrituras. Mas aqueles que deixam a palavra de Deus e procuram explicar suas obras criadas por meio de princípios científicos estão vagando sem mapa nem bússola em um oceano desconhecido. Os maiores espíritos, se não são guiados pela palavra de Deus em sua pesquisa, desencaminham-se em suas tentativas de traçar as relações entre a ciência e a revelação. Visto acharem-se o Criador e suas obras tão além de sua compreensão que são incapazes de os explicar pelas leis naturais, consideram a história bíblica como indigna de confiança. Os que duvidam da exatidão dos registros do Antigo e Novo Testamentos serão levados um passo mais e duvidarão da existência de Deus, e então, tendo perdido sua âncora, são abandonados a baterem de um lado para outro nas rochas da incredulidade. Essa análise foi profunda, mas ainda não terminamos. A geologia moderna realmente refutou a Bíblia ou ela provou o dilúvio? Nós vamos mergulhar fundo nisso, na parte 2 deste episódio. Para você não perder essa continuação, já se inscreve aqui no canal e se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o seu joinha. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Te vejo na parte 2.